Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sentimentos e emoções. Quais são as diferenças que existem entre essas duas formas de manifestação de afetos? Primeiramente, quem desenvolveu a teoria dos afetos foi Baruch de Spinoza. Spinoza foi um filósofo holandês racionalista. Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632. Ele nasceu numa família judaica, mas as ideias dele entravam em conflito com as ideias da própria religião. E daí ele foi excomungado em 1656 pela comunidade judaica de Amsterdã. Infelizmente, ele faleceu jovem, com 44 anos, vítima de tuberculose. Escreveu 4 obras muito importantes. A que eu mais gosto é o Tratado da Correção do Intelecto. Esse livro, que não foi terminado devido ao seu falecimento, é fantástico porque cada vez que eu leio esse livro eu entendo uma coisa diferente. Então isso é muito bacana. Eu já li esse livro acho que umas 10 vezes. Então, Spinoza define os afetos como as variações que exercem influências, tanto negativas quanto positivas, nas relações humanas entre as pessoas e com a própria natureza. E aí, conforme Spinoza, o conhecimento só pode ser compreendido na medida que se constata uma união entre o afeto e a percepção da natureza. Então, conforme o filósofo explica, a união das sensações que nós recebemos dos nossos órgãos dos sentidos e das nossas próprias sensações internas, as percepções que nós temos aos filtros afetivos que nós temos dessas informações é que causam o conhecimento da realidade, da natureza. Aí também temos então o conceito da coisa em si. É impossível perceber a realidade como tal, apenas como realidade. A realidade é percebida pela união da informação que nós temos dos nossos sentidos e das sensações internas, dos afetos que nós temos em relação a essas informações. De uma maneira bem simples, um dia ensolarado para uma pessoa pode ser um dia bonito, para outra pessoa pode ser um dia quente, desagradável. Então, toda a realidade é construída a partir da união das informações que são obtidas da própria realidade e dos afetos que são sentidos ou construídos dentro da nossa mente. Partindo daí, nós temos então os dois conceitos de emoção e sentimento. A emoção, ou as emoções, são afetos automáticos, são derivados dos instintos. Já os sentimentos são construídos através da inteligência. Não é à toa que os nossos órgãos dos sentidos de percepção de informações à distância estão localizados na nossa cabeça e eles se cruzam no centro do nosso cérebro, que são a visão e a audição. Então, os nervos ópticos e os nervos auditivos convergem para o centro do cérebro, aonde está o nosso tálamo, o nosso hipotálamo, o nosso corpo caloso, as nossas amígdalas. É ali que vai ser processado essa informação de maneira rápida, porque, pela lei da seleção natural, os indivíduos que tinham essa capacidade
tinham reflexos mais rápidos e conseguiam ter um maior índice de sobrevivência. Esse padrão é constatado em todos os animais. A partir dos insetos, a gente já vê que na cabeça estão localizados os órgãos de percepção de imagens e de som. E conforme o ambiente, esses órgãos são mais ou menos desenvolvidos. No nosso caso, de seres humanos, nós somos predadores, porque nós temos os olhos localizados na frente da vista, enquanto que as presas, os herbívoros, têm os olhos localizados nas laterais, para ter a percepção de predadores caçando-os. Então eles precisam fugir rápido. Olha só a emoção do medo tendo já a sua autoexplicação. Então o herbívoro lá percebia o predador chegando, ele tem uma visão mais ampla, tem um ângulo de visão mais amplo, 180 graus ou mais. Insetos têm 360 graus e ele percebe todo o movimento com muita facilidade e se propõe a correr. Ele sabe instintualmente que tem um predador ali querendo pegar ele. Por outro lado, nós somos predadores, nós temos que focar a presa. Então nossos olhos são voltados para frente, para a gente poder observar uma presa, ao mesmo tempo também observar outro predador e também sair correndo. Então quando a gente observa uma presa, estou falando de hominídeos da era pré-histórica, quando nós observamos uma presa, a nossa tendência é disparar em direção à presa. Isso é uma emoção. É algo que move a ter uma atitude. Daí, então, que as emoções são derivadas dos instintos. O instinto de sobrevivência faz o caçador correr atrás da presa. Aí o sentimento já é diferente. O sentimento é construído através de uma vontade. Por exemplo, o amor. O amor é um sentimento, porque o amor é construído. É uma experiência interessante. Se você pegar um filhotinho de cachorro, um gatinho, um passarinho, qualquer coisa, até uma planta, e você começar a cuidar dessa planta, desse bichinho, em 2, 3, 4, 5 dias que você tiver doando o seu cuidado a esse ser, você vai começar a desenvolver o amor a esse ser. Por isso que uma técnica de venda de filhotes, o vendedor lá do pet shop, ele fala, leva para casa, fica uns dias com ele em casa. Aí a criança se apega, fica com amor pelo bichinho, nunca mais vai querer se livrar dele, entendeu? É daí que, nesse sentido, eu meio que não concordo com o termo inteligência emocional, porque emoções não são inteligentes, emoções são instintuais. O que existe é inteligência, que a gente pode desenvolver para entender as emoções e não reagir a elas. Porque, diferentemente de tempos em que os seres humanos eram caçadores, precisavam caçar para viver, hoje em dia, as nossas emoções, elas causam reações que geralmente vão ser desastrosas. Nós vamos ter consequências negativas. Reagir com irritação, com uma explosão de raiva, ou com um excesso de descuido, ter um comportamento autodestrutivo, tudo isso por causa de emoções, não é aquilo que tem um bom resultado para a própria pessoa. E uma das boas formas de desenvolver inteligência para compreender as emoções é através da análise, onde em primeira pessoa vai ser publicado, a gente fala assim, a pessoa vai publicar para o analista, a pessoa vai se expor ao analista, contando as suas emoções.
E assim, com essa inteligência, é possível conter essas emoções de uma maneira produtiva, de uma maneira eficiente, de uma maneira construtiva. E esse assunto é um assunto muito amplo, que exige uma abordagem de uma série de teorias de diversos psicanalistas e filósofos, e a gente vai poder destrinchar isso mais para frente, com mais detalhes. Mas por hoje, o objetivo aqui era colocar essa diferença entre emoções e sentimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e peço que vocês se inscrevam no canal para poder receber sempre as novidades que vão ser produzidas aqui. Muito obrigado.